Boa noite, irmãos queridos. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos vocês. É um motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos nesse nosso momento virtual. E antes de qualquer outra coisa, vamos unir os nossos corações e fazer essa conexão com Deus nosso Pai. Pai querido, somos muito agradecidos por estarmos aqui nesse momento com essa tarefa que o Senhor nos confiou. Abençoa, Pai amado, a todos nós. Ajuda-nos para que mantenhamos essa união, essa conexão convosco ao longo de todos os momentos de nossa vida. Se conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Assim seja. Nós hoje vamos fazer o estudo do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 a 10. Esse capítulo, ele primeiro começa, nós vamos relembrar quem são os pobres de espírito. São aqueles que não desejam ter posição de destaque individual no mundo terreno. São aqueles que querem trabalhar para ajudar a si mesmo e trabalhar para ajudar os outros. Esses pobres de espírito são aqueles que Jesus nos disse para servir como modelo. Ele nos aconselha a segui-los, a seguir o exemplo deles para podermos entrar no reino dos céus. Sendo assim, então, nós entendemos o quê? Que o crescimento espiritual está associado à humildade e à simplicidade. E na escola da vida, só avança quem consegue entender que o orgulho é um grande obstáculo para a nossa evolução. E que o amor ao próximo é uma condição indispensável para esse avanço. Quando Jesus disse assim: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Quando ele falou isso, simples e pequenos, sábios e prudentes, embora pareça um pouco estranho, ele estava dizendo o seguinte, que os pobres de espírito apresentavam melhores condições de entender as verdades divinas do que os sábios e prudentes. Qual o motivo dessa escolha? Por que ele aconselhou isso? Simples e pequenos são os pobres de espírito. São os humildes. São aqueles que se curvam diante de Deus. São aqueles que acreditam na existência de Deus. São aqueles que não se colocam na posição de superioridade em relação aos seus semelhantes. E sábios e prudentes são os orgulhosos. São os que se acham superiores pelo seu saber, pelo seu conhecimento, pela sua beleza, pelo seu dinheiro, pelo seu carro bonito, etc. São os que se consideram prudentes, sábios, porque não aceitam Deus e não se curvam diante dele. São aqueles que se acham tão importantes quanto Deus. Na antiguidade, a palavra prudente era sinônimo de sábio. E Deus, em sua sabedoria, deixava que as pessoas, que se intitulavam sábios e prudentes, se sentissem desse jeito. Ele sabia e deixava para lá. Ele deixava que os sábios detivessem o conhecimento dos mistérios da terra e ocultava deles as revelações do céu. Porque Deus preferia revelar as verdades divinas aos simples e pequenos, porque esses se interessavam por essas verdades, porque esses acreditavam na existência de Deus. No livro Parábolas e Ensino de Jesus, que é esse livro aqui, nesse livro tem um comentário sobre a parábola do semeador. Nesse livro,
o comentário sobre essa parábola vem assim. Ele compara a palavra de Deus com a semente. E que essa palavra de Deus é uma semente única. Mas essa semente única, ela é semeada em todos os lugares e para todas as pessoas. Acontece que a germinação e o desenvolvimento dessa semente vai depender do tipo e das condições de solo onde elas caírem. E na Terra, há diferentes tipos de solo, que são os espíritos encarnados, que apresentam uma diversidade de condições de solo, que são os diferentes níveis de elevação espiritual. Algumas sementes germinarão, crescerão e se multiplicarão. São as pessoas que já estão inclinadas ao bem, à caridade e à fraternidade. E outras sementes se perderão ou até germinarão, mas terão um desenvolvimento bem mirradinho, muito pequeno. Porque são as pessoas que ainda se comprazem na prática do mal. Cultivam o orgulho, o egoísmo e o apego aos bens materiais. Nós estamos comentando sobre a época de Jesus, como é que eram as coisas. Mas, atualmente mudou muito? Não, né? O cenário atual não é muito diferente do cenário da época de Jesus. Porque ainda há pessoas que não acreditam, que não aceitam as verdades de Deus. E que não entendem por que os espíritos não fazem nada para convencê-las sobre a existência deles. Não entendem que os espíritos preferem dedicar-se às pessoas que já buscam o seu aprimoramento moral. São essas pessoas que acham que Deus deveria se sentir satisfeito em comprovar sua existência para convencê-los a segui-lo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 9, diz assim: Deus coloca o brilho do seu poder à disposição de todos. E não esconde de ninguém. Todo mundo tem acesso à luz divina. Se não a enxergam, é porque não querem ou porque ainda não são dotadas de capacidade espiritual para isso. Deus não obriga e Ele não força ninguém a enxergar a luz dele. Ele respeita a escolha de cada um. Ele sabe que um dia esse cego virtual vai enxergar, vai se curar. Mas para que essa cura, esse momento chegue na vida desse espírito, é preciso que ele passe pela dor, pelo sofrimento, pelos testes que o impulsionarão a avançar. E aí, somente aí, por ele mesmo, ele vai reconhecer a existência de Deus. Nós sabemos perfeitamente que Deus e seus representantes, eles não estão preocupados em convencer nem privilegiar ninguém. Não importa o que digam, o que pensem, o que façam. Um dia, esses incrédulos também vão ter que entrar no mundo espiritual. Que eu não, porque vão desencarnar. Né? E quando chegar esse dia, a ficha vai cair. Pode ser que essa ficha caia logo ou não. Pode ser que logo de imediato entenda que aconteceu, que estava errado, etc. E pode ser que demore muito tempo para essa ficha cair. Aí, quando conseguirem enxergar, poderão entender. E dependendo da situação, pode até ser que eles reconheçam que erraram. Mas, sendo Deus justo e sábio, Ele vai receber a todo mundo. Todos que chegarem lá serão recebidos. Porém, obviamente, Deus não vai tratar os que creem e os que não creem da mesma forma. Por questão de justiça, né? Nós não podemos nos considerar melhores do que ninguém, porque nós não somos.
ter mais dinheiro, mais inteligência, mais poder, mais beleza, mais isso, mais conhecimento, etc, etc, nós também temos uma responsabilidade enorme diante de Deus. O nosso compromisso é muito grande, porque nós temos obrigação de exercitar a humildade e a simplicidade, sendo bem dotado de qualquer coisa. E Deus age como e quando Ele achar que deve agir. Ninguém vai dizer para Ele o que fazer para convencê-lo, nem de que jeito fazer e nem quando vai fazer. Deus utiliza os recursos que Ele quiser, o que Ele achar melhor, na hora em que Ele determinar e achar que deve. Ele é quem sabe em quem Ele vai atuar, quando vai atuar. Não são os incrédulos que o escolhem. Deus age na vida de todos, com sabedoria, com justiça e, principalmente, com muito amor. Quem não se posiciona como superior, quem se comporta com humildade durante a sua vida terrena, esse será considerado grande no plano espiritual, além de conquistarem mais benefícios para a sua próxima reencarnação. A doutrina espírita é quem nos ensina isso. Ela nos diz que nós precisamos combater o mais rápido possível o orgulho em nós. Ela nos ensina que é na vida atual que nós preparamos o nosso futuro espiritual. Que amanhã nós vamos colher aquilo que nós plantarmos hoje. Se optarmos por ocupar lugares de destaque aqui e agora, na vida atual, alimentados pelo orgulho, nos posicionando acima dos outros, não tenha dúvida, com toda certeza, ocuparemos posições inferiores no mundo espiritual. Pela lei de ação e reação, nós sofremos a consequência dos nossos atos, sendo também rebaixados em uma futura reencarnação. Ou seja, quando desencarnarmos, nós vamos ficar em lugares ruins, inferiores, e ainda na outra encarnação, nós também vamos sofrer as consequências dos nossos atos de agora. Nós temos que entender que só vamos atingir os nossos objetivos vindo para esse planeta pelos caminhos da caridade. Deus não cumpre ordens de ninguém. Deus e seus mensageiros, reforçando, jamais se submeterão aos caprichos dos incrédulos. Não estão ali apostos para satisfazer os desejos deles. Ele não vai obedecer à ordem de nenhum deles, nem de nenhum de nós. Deus poderia, se Ele quisesse, perfeitamente tomar qualquer atitude em relação aos incrédulos, fazendo com que estes se curvassem diante dele. É simples para Ele. Mas aí, por que Deus não faz? Ele não faz isso. Vou fazer uma coisa assim, né, de impacto, para todo mundo levar aquele choque, esse que não acredita, ele vai tomar aquele choque, vai viver e vai acreditar. Aí não haveria mérito algum para essa pessoa, né? Onde está o livre-arbítrio? Ela não escolheu fazer isso. Foi obrigada. E também tem outra coisa. Pode até ser, ninguém garante que vai acontecer, pode até acontecer que a pessoa incrédula, né, ela duvide. Naquela hora que está acontecendo a comprovação, mesmo diante de Deus, pode ser que a pessoa duvide. Ainda assim não vai acreditar. Porque ela pode não acreditar, por quê? Porque ela não acha que isso seja uma coisa possível. Se a pessoa não acredita na existência de Deus, mesmo diante das provas mais convincentes, é porque ela não está pronta para isso ainda.
ela ainda não reúne condições em seu íntimo para compreender as coisas divinas. Por quê? Porque o seu coração não está puro. Porque os seus olhos estão cegos pelo orgulho. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 10, diz assim: o orgulho é a catarata que obscurece sua vista. O cego, então, está com a catarata do orgulho no olho, né? Não vai conseguir enxergar a luz de Deus. Aí Deus, muito sábio, né, esperto, entende que é necessário tratar a origem da cegueira, que é o orgulho. Ele não vai tratar a cegueira da luz ao céu. Ele vai tratar o que fez ficar cego. Depois desse tratamento, que não se pode determinar quanto tempo vai durar, esse espírito deixará de ser cego por si mesmo, através do aprendizado. E é nesse exato momento, cansado de tanta escuridão, de tanta incredulidade, aí ele vai se render e aceita o aconchego de Deus, nosso Pai. E no livro A Vivência do Evangelho, na lição número 7, que é esse livrinho aqui, quando Jesus disse que os pobres de espírito eram os bem-aventurados e que o reino do céu era deles, ele estava, na verdade, enaltecendo a humildade deles. Não estava levando em conta se tinha algum conhecimento ou não. E com aquela cerimônia do lava-pés, Jesus demonstrou ali o quanto ele valorizava a humildade. E quando seus discípulos lhe perguntaram quem seria considerado maior no reino do céu, e ele respondeu: aquele que se humilhar e se fizer pequeno, esse será o maior no reino do céu. E quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, aí ele resumiu a doutrina espírita. E o que é amar ao próximo? Querer o bem dele, não querer se vingar, não condenar, não esperar recompensa por ser assim, por agir desse jeito, entendendo que o bem que faz a si mesmo com essas ações, é isso aí que é o seu melhor prêmio, é a sua recompensa. E conscientizar-se que nunca devemos nos sentir superiores a ninguém, porque na verdade não somos superiores. Fazer o bem a alguém é um ato de amor. Isso não faz ninguém ser superior a ninguém. Porque se nós fizermos o bem e nos sentirmos superiores, aí isso não é amor ao próximo. Isso é alimentar o seu orgulho. E no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, na lição 91, Fé e Orgulho, para a gente finalizar, há incrédulos arrogantes e orgulhosos, que se intitulam conhecedores das verdades divinas. Eles fazem preces, mas impõem moeda de troca. Embora tenham fé, adotam fanatismo. Ao mesmo tempo que divulgam sua fé, combatem a fé dos outros. Enquanto frequentam a instituição religiosa escolhida, debocham da crença alheia. Pedem ajuda espiritual, mas exigindo privilégios. Defendem sua opinião sendo prepotentes. Convivendo com os irmãos de ideal, se consideram acima deles. E, embora participem de tarefas de assistência ao próximo, são intolerantes. E fecha com o seguinte comentário, essa lição. Fé com orgulho resulta em combinação desastrosa, porque os orgulhosos que acreditam em Deus imaginam que Deus só acredita neles. E aí, meus irmãos queridos, chegamos ao término do nosso estudo, agradecendo pela atenção de todos, por nossa união nesse momento virtual, continuando a pedir a vocês que, apesar de toda essa confusão da mídia, fiquem em casa o máximo que puderem, se preservem,
Preservem o corpo, a mente, o espírito e o coração. Beijo no coração de todos e vamos orar. Pai amado, estamos muito felizes por esta oportunidade que nos dás de estudarmos mais um pouquinho de tuas lições. Que com a sua ajuda e com o esforço de cada um de nós, possamos, Pai amado, um dia conseguirmos enxergar a sua luz de uma forma ampla, clara e precisa. Abençoe-nos hoje, agora e sempre. Se conosco, Pai. Obrigada. Assim seja.